O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 103. No Líbano, em casa dos pastores Benjamim e Daniel. Valtorta escreve em 10 de fevereiro de 1945. Jesus caminha ao lado de Jonatas ao longo de uma margem verde e sombreada. Atrás vão os apóstolos falando entre si. Mas Pedro se afasta dos outros, vai lá na frente, franco como sempre, e pergunta a Jonatas: mas não era mais rápida a estrada que passa por Cesareia de Filipe? Nós pegamos esta e quando chegaremos? Tu com a patroa viajaste também por aquela. Como a doente, eu usei tudo, mas pensa bem, se eu pertenço a um cortesão de Antipas e Felipe, depois daquele sórdido incesto, não vê muito bem os cortesãos de Herodes. Não é por mim, sabes que eu temo, mas não quero dar aborrecimento a vocês, e particularmente ao mestre, e nem arranjar-vos inimigos. Na tetrarquia de Filipe é necessária a palavra, como na de Antipas, e se vos odiarem, como podereis fazer? Na volta, vireis por aquela estrada se achardes melhor. Louvo a tua prudência, Jonatas, mas na volta pretendo passar pelas terras fenícias, diz Jesus. Estão envoltas nas trevas do erro. Eu vou manifestar-me até nos confins, para lembrá-los de que ali existe uma luz. Crês que Filipe se vingaria em um servo da injustiça que seu irmão lhe fez? Sim, Pedro, um equivale ao outro. Estão ambos dominados pelos mais baixos instintos e não fazem distinção, parecem animais e não homens, podes crer. Contudo nós, ou seja, aquele que é parente de João, o deveria ter em consideração. João, no fundo, falou também em seu nome em favor, quando falou em nome de Deus. Ele não vos perguntaria nem mesmo de onde estáis vindo, nem quem sois. Vistos comigo, se ele me reconhecesse, ou se lhe fosse indicado por algum inimigo da casa de Antipas, como servo do seu procurador, vós serias imediatamente encarcerados. Se soubesses que barro existe atrás das vestes de púrpura, vinganças, abusos, delações, luxúrias e furtos formam a mistura da alma deles. Almas? Ah, digamos assim, eu acredito que nem tenham mais alma. Vós o estáis vendo para um bom fim. Mas por que foi libertado João? Por causa de uma vingança entre dois oficiais da corte, um para afastar o outro que era favorito de Antipas, para ser o carcereiro de João. Por dinheiro, de noite abriu o cárcere. Eu acho que ele tem atordoado o rival com um vinho drogado. E na manhã seguinte o infeliz perdeu a própria cabeça no lugar do Batista que escapou. É um nojo, eu te digo. E o teu patrão concorda? Parece-me bom. E o é, mas não pôde agir diversamente. Seu pai e o pai do seu pai pertenceram à corte do grande Herodes, e o filho, por força, teve que pertencer. Ele não aprova, mas não pode senão limitar-se a ter sua mulher longe daquela corte de vício. E ele não poderia dizer causas minha aversão e ir embora? Poderia, mas mesmo sendo tão bom, ainda não é capaz de tanto. Porque isso quereria dizer, quase certamente, morte. E quem quer morrer por honestidade de espírito praticada até o mais alto grau? Um santo como o Batista, mas nós, pobres de nós. Jesus, que os deixou falar entre eles, intervém. Dentro de não muito pouco tempo, em todos os lugares da terra conhecida estarão plantados, como flores sob um prado em abril, os santos que ficarão contentes em morrerem por esta honestidade à graça e por amor a Deus. Deveras? Oh, eu gostaria de saudar esses santos e dizer-lhes: rezai pelo pobre Simão de Jonas, diz Pedro. Jesus o olha fixamente e sorri. Por que me olhas assim? Porque tu os verás como assistente deles e os verás quando te assistirem.
Assistirem em quê, Senhor? Te tornar a pedra consagrada pelo sacrifício, sobre a qual se celebrará e edificará o meu testemunho. Eu não te entendo. Entenderás. Os outros discípulos que se haviam aproximado e ouviram, cochichavam entre eles. Jesus volta-se. Em verdade vos digo, que com um suplício ou outro, vós todos sereis provados. Por enquanto, é o suplício da renúncia às comodidades, aos afetos, às vantagens. Depois será uma coisa cada vez maior, até chegardes àquela excelsa que vos exigirá com um diadema imortal. Sede fiéis, mas vós todos o sereis, e isto tereis. Os judeus e o sinédrio talvez irão matar-nos por amor a ti. Jerusalém lava as soleiras de seu templo com sangue de seus profetas e de santos. Mas o mundo também espera ser lavado. Nele há templos e templos de deuses horrendos, mas serão no futuro templos do Deus verdadeiro. E a lepra do paganismo será limpa com a água lustral, feita com o sangue dos mártires. Ó Deus Altíssimo, Senhor, Mestre, eu não sou digno de tanto, sou fraco, medroso do mal, ó Senhor. Ou manda embora teu inútil servo, ou dai-me tu a força. Eu não queria que fizesses má figura, Mestre, por causa da minha covardia. Pedro se jogou aos pés do Mestre e lhe suplica com a voz do coração. Levanta-te, meu Pedro, não tenhas medo, ainda tens muito que caminhar. E virá a hora em que não quererás nada mais do que passar pelo último sofrimento. E então terás tudo, do céu e de ti mesmo, e eu estarei te olhando admirado. Tu estás dizendo, e eu creio, mas sou tão pobre, um pobre homem. Recomeçam a caminhar, e depois de uma boa interrupção, torno a ver quando já deixaram a planície para trás para subirem um monte em uma floresta, e sempre mais alto. Não deve tampouco ser o mesmo dia, porque enquanto naquele a manhã já era muito quente, aqui é apenas uma bonita aurora que acende diamantinos líquidos sobre todos os caules. Bosques e bosques de coníferas foram superados e dominam lá do alto a paisagem, e como verdes catedrais acolhem por entre suas colunas os peregrinos incansáveis. Verdadeiramente este Líbano é uma estupenda cadeia de montanhas. Não sei se o Líbano é todo complexo ou se é este monte só. Sei que vejo cordilheiras com florestas que se erguem num ponto alto emaranhado de cristas e outeiros, de vales e planaltos, ao longo dos quais correm, para depois despencar vale abaixo, umas torrentes que parecem fitas de prata, de um verde levemente azulado. Pássaros de toda espécie enchem de cânticos e voos os bosques de coníferas, todos com um perfume de resina nesta hora matutina. Virando-se para o vale, ou melhor, para o ocidente, vê-se ao longe o mar, amplo, quieto, solene, e a costa toda que se prolonga para o norte e para o sul, com suas cidades, seus portos e os raros cursos de água que desembocam no mar, fazendo apenas uma vírgula luzente sobre a terra árida, e com sua pouca água que o sol do verão seca, e uma dedada amarelada no azul marinho. São bonitos estes lugares, observa Pedro. Nem faz tanto calor, diz Simão. Com estas árvores, o sol nos incomoda bem pouco, acrescenta Mateus. Terão sido levados daqui os cedros do templo? Pergunta João. Sim, são estes bosques que produzem as madeiras mais belas. O patrão do Daniel e do Benjamim possui muitos destes, além de grandes rebanhos. As madeiras são serradas no lugar e depois são levadas para o vale, através daquelas canelaturas ou nos braços.
É um trabalho difícil quando os troncos devem ser usados inteiros, como fizeram para o templo, mas ele paga bem e muitos o servem. Além disso, é muito bom. Não é como aquele Dorás feroz. Pobre Jonas, responde Jonatas. Mas como é que seus servos são quase escravos? Disse-me Jonas que lhe dizia: mas deixa-o aí plantado e vem conosco. Um pão para ti, Simão de Jonas, terá sempre. Ele me disse: não posso enquanto não me resgata. Que história é esta? Doras, e não só ele em Israel, costuma fazer assim. Quando vê um servo bom, leva-o com sutil astúcia a ser escravo. Vai-lhe debitando somas não verdadeiras que o coitado não pode pagar, e quando o total já é suficiente, lhe diz: tu és meu escravo por causa da tua dívida. Oh, que vergonha! E é fariseu? Sim, Jonas. Enquanto teve economias, pôde pagar. Depois, um ano foi o granizo, no outro foi a seca, o trigo e as videiras produziram pouco, e Doras multiplicou o prejuízo por 10 mais 10. Depois Jonas ficou doente por trabalhar demais, e Doras lhe emprestou dinheiro para tratar-se, mas quis 12 por 1, e visto que Jonas não possuía isso, acrescentou o saldo devedor em poucas palavras. Ao fim de poucos anos havia uma dívida que o tornou escravo, e não deixará ir nunca. Sempre encontrará outros pretextos e outras dívidas. Jonatas fica triste pensando no amigo. E o teu patrão não podia... O quê? Fazê-lo tratar como homem? E quem é que se atreve a ir contra os fariseus? Doras é um dos mais poderosos. Creio também que ele seja parente do sumo sacerdote. Ao menos é o que se diz. Uma vez, quando Jonas foi espancado quase até a morte, eu fiquei sabendo, chorei tanto que Cusa me disse: vou resgatá-lo, vou fazer-te contente. Mas Doras riu na cara dele e não aceitou nada. Ah, aquele ali. Tem os campos mais ricos de Israel, mas eu te juro, são campos adubados com o sangue e as lágrimas de seus escravos. Jesus olha para o Zelote e o Zelote olha para ele. Ambos estão compadecidos. E o patrão do Daniel é bom? Pelo menos é humano. Exige, mas não oprime. E como os pastores são honestos, os trata com amor. São os chefes da pastagem. A mim ele conhece e respeita, porque sou servo de Cusa, e isso poderia ser-lhe vantajoso. Mas por que, Senhor, o homem é tão egoísta? Porque o amor foi estrangulado no paraíso terrestre, mas eu vou afrouxar o laço e dar vida de novo ao amor. Eis-nos nas posições de Eliseu. Os pastos ainda estão longe, mas a esta hora as ovelhas estão lá, quase nos ovis, por causa do sol. Vou ver se elas estão lá. E Jonatas parte quase correndo. Volta depois de algum tempo com 2 grisalhos e robustos pastores que verdadeiramente se precipitam pela encosta abaixo para irem até Jesus. A paz a vós! Oh, o nosso menino de Belém, diz um deles. E o outro diz: paz de Deus que venha a nós, que tu sejas bendito. Os homens estão prostrados na erva. Não é tão profunda a saudação que se faz a um altar quando esta que foi feita ao mestre. Levantai-vos, eu vos dou a bênção e sou feliz em fazê-lo, porque ela vem com alegria sobre quem é digno dela. Oh, dignos nós? Sim, vós que foste sempre fiéis. E quem não teria sido? Quem pode apagar aquela hora? Quem pode dizer não é verdade aquilo que nós vimos? Quem pode esquecer de que tu sorristes para nós durante vários meses, quando voltando para o meio das ovelhas à tarde nós te chamávamos e tu batias as mãozinhas ao som dos nossos pífaros? Lembras-te disso, Daniel? Quase sempre vestido de branco nos braços da mãe, tu nos aparecias entre raios do sol sobre o prado de Ana e pela janela e parecias uma flor pousada sobre a neve da veste materna. E aquela vez que vieste dando os primeiros passos para acariciar um cordeirinho menos encaracolado do que tu, como eras feliz, e nós não sabíamos o que fazer de nossas rústicas pessoas. Teríamos querido ser anjos para te parecermos menos rudes para ti. Oh, meus amigos, eu vi o vosso coração e o vejo também agora.
e nos sorris como naquele tempo. E vieste até aqui, a casa de nós, pobres pastores, a casa dos meus amigos. Agora estou contente. Eu vos reencontrei a todos e agora não mais vos perderei. Podeis hospedar o Filho do Homem e seus amigos? Ó Senhor, mas ainda perguntas? Não nos faltam pão nem leite, mas se tivéssemos só um pedaço de pão, nós o daríamos a ti, contanto que ficasses conosco. Não é verdade, Benjamim? Nós te daríamos o coração com alimento, ó nosso desejado Senhor. Então vamos, falaremos de Deus. E dos teus pais, Senhor. José é tão bom, Maria, ó mãe, eis olhai este narciso orvalhado. É belo e puro em sua cabeça, que parece uma estrela damantina. Mas ela, ó, isso é sujeira se comparado à sua mãe. Um sorriso dela era pura purificação. O encontrá-la era uma festa. O ouvi-la era santificar-se. Tu te lembras também daquelas palavras, Benjamim? Sim, até posso repeti-las para ti, Senhor, porque tudo o que ela nos disse nos meses em que pudemos ouvi-la está escrito aqui, ó, no meu coração. É a página da nossa sabedoria. E esta também nós a compreendemos, porque é palavra de amor, e o amor, ó, o amor, é entendido por todos. Vem, Senhor, entra, abençoa esta morada feliz, entram em uma instância, perto do vasto ouviu, e tudo termina. Fide.